Durante muito tempo, fui apenas o homem que cuidava da casa, o jardineiro, o caseiro, o que consertava portas, podava árvores e acordava antes de todo mundo. Foi assim que me deixaram ficar. A verdade é que eu estava ali muito antes de Luan nascer, antes dos primos, antes da venda, antes mesmo de existir uma palavra para aquilo que eles hoje chamam de matilha. Eu não escolhi observar. Eu fui escolhido para permanecer. Sei dos detalhes porque eles me contaram, não por fraqueza, mas porque, quando o peso fica grande demais, alguém precisa segurar. Eu nunca forcei confissões, apenas estive presente quando o silêncio já não servia. Se você está ouvindo essa história agora, não é porque ela precisa ser contada. É porque ela precisava de alguém que sobrevivesse para contá-la. E eu sobrevivi. Não como homem inteiro, mas como guardião do que não pode ser deixado à própria sorte. Sob o domínio da matilha, não se fala de monstros, fala de escolhas. E de tudo que se perde quando alguém aceita liderar o que nunca deveria existir. Pablo, Luan e Samuel eram 3 amigos que sempre gostaram de viajar, conhecer lugares diferentes, novas culturas e fazer novas amizades. Para decidir o próximo destino, costumavam sortear os lugares, e naquela vez as opções eram Porto Seguro, na Bahia, Juazeiro, no Ceará, e Florianópolis, em Santa Catarina. O lugar escolhido foi Florianópolis. Luan ficou animado com o resultado, pois tinha alguns primos que moravam lá e fazia muito tempo que não os via. Assim que a decisão foi tomada, ele ligou para Marcelo, um de seus primos, avisando que iria visitá-lo e que levaria 2 amigos. Quando chegaram ao aeroporto, Marcelo já os aguardava acompanhado de seu irmão Lucas e de sua irmã Marisa. Pablo e Samuel logo de cara se encantaram por Marisa. "Cara, sua prima é muito gata", disse Samuel, sem disfarçar o entusiasmo. Luan riu de canto. "Pode esquecer, mano. Da fruta que você gosta, ela come até o caroço." Samuel ficou em silêncio por um instante, processando a informação. "Sério?", perguntou ainda meio chocado. Pablo deu de ombros. "Relaxa. Florianópolis está cheia de mulher bonita. Além disso, fazer amizade com ela pode render coisa melhor." Depois das apresentações, Marcelo comentou com naturalidade: "Já deixei um quarto pronto lá em casa para vocês." Luan coçou a nuca, visivelmente sem graça. "Então, eu tinha combinado de ficar numa pousada." Ele olhou para Samuel e Pablo em busca de apoio. "Pra mim tá tranquilo", disse Pablo. "É, tanto faz", completou Samuel. Mesmo assim, Luan insistiu. "Não curto muito essa coisa de ficar incomodando, sabe?" Marcelo respirou fundo, demonstrando certa frustração, mas não retrucou. Foi Samuel quem quebrou o silêncio. Seus amigos o consideravam o mais sábio dos 3, apesar de falar pouco. "A gente aceita ficar na sua casa, Marcelo, mas com uma condição." Marcelo ergueu a sobrancelha. "Qual?" "Tudo o que gastaríamos na pousada vai ficar por conta das despesas da casa." O rosto de Marcelo se abriu num sorriso. "Assim você me convenceu." Ao chegarem à casa dos primos de Luan, os 3 amigos ficaram impressionados com a beleza e o requinte do lugar. Era uma mansão com sauna, piscina, quadra de vôlei e um campo de futebol. Depois da piscina, havia um jardim enorme e, ao lado, uma área gourmet que mais parecia uma segunda casa. O terreno era vasto, com diversas árvores frutíferas e um gramado que cobria quase todo o quintal, como um imenso tapete verde. Lucas, o irmão do meio de Marcelo, abriu os braços e riu. "Fiquem à vontade. Sintam-se em casa." Depois completou, olhando em volta: "Mas já aviso, com tanta coisa para fazer em Floripa, duvido que vocês passem muito tempo por aqui." Samuel soltou uma risada. "A gente veio com essa intenção mesmo." Pablo assentiu, observando bem o lugar com curiosidade.
Então vamos aproveitar tudo. De fato, esse foi exatamente o pensamento dos três quando desembarcaram no aeroporto. Depois de se instalarem na mansão de seus primos Luan e seus amigos foram com Marcelo e Marisa até uma praia que ficava próxima da mansão. Lucas já estava lá e eles foram se encontrar com ele. Estava acontecendo um luau na areia e o lugar estava todo enfeitado com fogueiras, postes de bambu com tochas, bandeirinhas de papel colorido que ficavam penduradas e espalhadas por todo o local. Todos que chegavam podiam alugar toalhas para forrar na areia e almofadas. Isso é incrível, disse Samuel. Pablo e Luan concordaram com ele. Cada um alugou toalhas e almofadas, mas Marcelo e Marisa não alugaram. Eles só pediram. Pablo perguntou: "Vocês não vão pagar?" "A gente não precisa pagar porque isso aqui é nosso." "E por que você não disse nada?" perguntou Luan. "Seu amigo disse que não queria ser poupado de despesas", respondeu Marisa. Todos riram menos Samuel. Marisa pegou em sua mão e disse: "Eu estou brincando com você." Samuel sorriu meio sem graça. Marisa tinha uma beleza que ele só via em atrizes de cinema. "Tudo bem, mas esse lugar é muito bonito mesmo. Deve ficar sempre cheio." "Na verdade, sim. Nós ganhamos muito dinheiro no verão, mas no frio nós só abrimos para não perder o ponto mesmo. Quase não vem ninguém aqui. Mas nós temos outros investimentos: pousada, restaurante e aluguéis de casa de praia e barracas. Temos lucro o ano todo." Luan perguntou sobre sua tia, pois sabia do falecimento do seu tio que ocorreu já fazia 2 anos. E minha tia, quando ela volta de viagem?" "Minha mãe só vai voltar na semana que vem, mas ela não se envolve com os negócios da família. Isso faz ela lembrar do pai. Aí a gente cuida de tudo e manda dinheiro para ela. E quando ela está em casa, a gente cuida dela também", respondeu Marcelo. Luan ficou admirado com a responsabilidade dos seus primos. "Eles são da mesma idade que eu e são tão maduros." Mas se, pensou, Lucas faz um aceno com as mãos. Luan, seus amigos e primos vão ao seu encontro. Lucas estava de bermuda, camisa floral e um avental. Ele estava servindo os turistas. Luan e seus amigos se sentiram desconfortáveis depois que viu Marcelo e disse Stark, Marisa pegarem aventais e colocarem. Marcelo percebe o constrangimento de seu primo e diz: "Deixa de ser idiota, cara. Fica à vontade aí. Vocês estão aqui para curtir e nós para faturar. Simples assim. E outra, quando acabarmos, ainda teremos a noite inteira para curtir. O expediente aqui acaba às 2 da manhã. A primeira rodada vai por conta da casa. Mas depois eu quero ver a cor do dinheiro de vocês." Eles riram e a situação ficou menos constrangedora para os amigos. Depois de algum tempo e alguns drinks e cervejas, Luan avisou aos seus amigos que precisava ir ao banheiro. Eles também disseram que queriam ir. Os 3 chamaram por Lucas, que estava mais próximo, e perguntaram onde ficava. "O banheiro." Lucas respondeu olhando para o mar. Os 3 amigos se olharam e quando estavam caminhando na direção da água, Lucas os chamou. Ele estava rindo. "O banheiro fica ali." Ele apontou para 2 portas no quiosque bar. "Vocês já estão bêbados?" "Só os bêbados fazem suas necessidades na água e os seguranças os tiram de lá. A multa é de R$1.000. Quando os rapazes olham para a direção do mar, eles veem alguns turistas sendo tirados da água pelos salva-vidas. Mas não é por causa do xixi e por causa do risco de afogamento." Ele aponta um dos turistas tendo que soprar um bafômetro para provar que não está alcoolizado. Os 3 amigos decidem ir ao banheiro, mesmo não estando embriagados, para não passar constrangimento.
Quando estavam na fila, um homem moreno, já de idade, com cabelos longos e grisalhos, chega na fila atrás de Pablo, que havia ficado por último, logo depois de Luan. Assim que Luan entra em um dos banheiros, o homem fala algo com Pablo que ele não entende direito. O que o senhor disse? Eu não escutei direito por causa da música. Poderia repetir, por favor? Eu disse que espero encontrar você e seus amigos amanhã cedo aqui nesse mesmo local. Pablo não deu importância, pois achou se tratar de algum velho bêbado e pervertido. Mas quando o homem riu, ele pode ver que os dentes caninos dele eram grandes. Pablo deu meio passo para trás. Eu tenho muito para contar para vocês três. Não é coincidência vocês terem sorteado esse lugar, é o destino. O homem se afastou. Quando Luan saiu do banheiro, ele pôs a mão no rosto de Pablo. Uma brincadeira que eles sempre faziam, mas Pablo se assustou. O que deu em você, mano? Parece que viu um fantasma. Quando Pablo se virou novamente para ver o homem, ele já havia desaparecido. Depois desse encontro, Pablo não parou de pensar nas palavras daquele homem e no fato de ele saber sobre o sorteio. Aquilo foi assustador demais para ter sido real, pensou ele. Então ele decide esquecer o ocorrido e voltar a se divertir com seus amigos. Nós somos semelhantes. Ao final do expediente, os primos de Luan estavam exaustos, mas não queriam deixar Luan e seus amigos sozinhos para sair na noite. Eles os levaram para uma danceteria que ficava a alguns quarteirões na direção do centro. Chegando lá, os rapazes se encantaram com o lugar. Pessoas bonitas e boa música. Pablo percebeu o cansaço dos primos de Luan e disse: se vocês quiserem descansar, não faz mal. A gente sabe voltar daqui. Não, respondeu Marcelo. Está tudo bem. Pablo está certo, retrucou Luan. Vocês estão cansados. Vão descansar que a gente volta sozinhos daqui. Na verdade, eu estou morta de sono, mas não queria deixar vocês se divertirem sozinhos. Mas amanhã é um novo dia e nós não iremos abrir. Podemos curtir juntos. O celular de Marisa toca. Ela pede desculpas e sai de perto para atender. Eles percebem o tom meloso nas palavras dela. É a namorada dela, disse Lucas, mas sua expressão era de desaprovação. Eu não tenho nada contra minha irmã gostar de meninas, mas essa garota é um porre. Marcelo faz sinal para Lucas ficar em silêncio, mas ele retruca, dizendo em voz alta: eu não sou obrigado a gostar dela só para agradar Marisa. Logo que se despedem, Pablo diz que vai ao banheiro. Luan e Samuel o acompanham. Eles se dirigem até o bar e perguntam para o atendente onde ficava o banheiro. O rapaz responde muito educadamente: claro, rapazes, o banheiro fica logo ali. Ele aponta para um local menos movimentado. Os três rapazes vão até lá, mas só Pablo entra. Já dentro do banheiro, Pablo percebe que a luz era fraca, causando-lhe náuseas. Hipnotizante. Ele fica zonzo e se desequilibra. Ele sabia que não era por causa da bebida, pois não tinha bebido nem a metade do que está acostumado. Ele sente um toque em seu ombro. Você está bem, amigo? Ele se virou e um homem maduro, mas de aparência jovial, estava do seu lado. Ele usava uma roupa escura com tons mesclados e tinha uma gargantilha que Pablo julgou cafona. Mas era um homem bonito e com um porte físico de quem praticava esportes. Estou bem. Essa luz, ela me deixou um pouco tonto. Nesse momento, Pablo corre até o sanitário e vomita. Seus amigos entram no banheiro, veem Pablo ajoelhado e o homem parado atrás dele. Samuel se coloca entre os dois. O que você fez com o nosso amigo? Perguntou Luan, segurando o homem pelo braço. Eu não fiz nada. Ele entrou aqui. Eu percebi que ele estava tonto e me aproximei para perguntar se ele estava bem.
Pablo confirma a história. Ele só quis me ajudar. É essa luz. Tem algo de errado com ela. Seus amigos olham para a luz, mas não percebem nada de estranho. Eles levam Pablo para o estacionamento para respirar ar fresco. Quando Pablo já estava se sentindo melhor, o homem aparece e se apresenta. Olha, pessoal, eu não quero deixar essa impressão ruim sobre mim. Meu nome é Arthur. Eu é que peço desculpas, disse. Luan. Eu me chamo Luan e esses são meus amigos. Samuel e Pablo, que você já conheceu. Eles apertam as mãos, conversam. Pablo já se sentia melhor, mas não queria voltar para a boate. Arthur diz conhecer um lugar melhor e os convida para irem juntos para lá. Luan e Pablo aceitam o convite, mas Samuel rejeita. Vai nos desculpar, mas não o conhecemos tão bem e também não conhecemos o lugar direito. Você deve ser o alfa dessa matilha. Eu gostei de você. Ao dizer isso, Samuel olha para o homem com outros olhos. Parecia ser mais confiável, mas ele não volta atrás com sua decisão. Seus amigos o convencem a dar uma chance ao estranho, e eles saem para o local que Arthur havia falado. Ficava perto da boate, era bem movimentado e ficava ao ar livre. Eles se divertiram com Arthur, que se mostrou um bom anfitrião. Ele apresentou alguns dos seus amigos e alertava sempre que via algo errado. Ele deu localizações de atrações para jovens adultos como eles. Quando a noite se findava, Arthur se ofereceu para levar os três para casa. Eles concordaram ao se despedirem na entrada da mansão. Arthur disse: "Bela casa a de vocês. Valeu a carona, Arthur", disse Luan, sem dar importância ao comentário de Arthur. Não por estar embriagado, mas por ter o pressentimento de Arthur é tão rico quanto seus primos, ou até mais. Essa noite foi incrível, cara. Você foi muito legal com a gente. É isso que se faz em uma matilha. Um cuida do outro, responde Arthur. Pablo para por alguns segundos. É a segunda vez que você fala sobre matilha. O que você quer dizer com isso? É o mesmo que dizer que somos semelhantes. Nós quatro somos semelhantes, irmão. Ele sorri quando os rapazes já estavam entrando na entrada da mansão. Arthur grita: "Pablo!" Pablo olha para ele. "Não se esqueça de voltar à praia hoje à noite." Mas como foi? Melhor do que o esperado. Eles viram ao nosso encontro. Vamos nos reunir. O lugar não aparecia em mapas turísticos. Era um galpão antigo, afastado da área urbana, escondido entre árvores altas e cercas mal cuidadas. De fora, parecia apenas mais uma construção esquecida pelo tempo. Dessas que ninguém pergunta para que servem, porque ninguém tem motivo para chegar perto. Dentro, o espaço era amplo, frio, iluminado apenas por lâmpadas penduradas no teto, espaçadas demais para criar sombras longas no chão de concreto. 5 homens estavam ali, não sentados juntos, não em círculo, não próximos o suficiente para trocar calor. Cada um ocupava uma posição diferente do galpão, separados por metros de distância, como se aquele afastamento fosse parte de uma regra antiga, ou de uma precaução aprendida da pior forma. Eles não se cumprimentaram. Não era necessário. O primeiro apoiava-se numa coluna, vestindo roupas discretas, sem marcas visíveis. O tipo de homem que passa despercebido em qualquer lugar e exatamente por isso chega aonde quer. O celular permanecia desligado no bolso. O segundo mantinha os braços cruzados, corpo largo, postura firme. Não se mexia muito, não precisava. A força estava ali, evidente, mas contida, como um animal que aprendeu a esperar. O terceiro permanecia sentado sobre uma caixa de madeira, mãos apoiadas nos joelhos. A pele marcada pelo tempo, os cabelos presos para trás. Observava o ambiente como quem mede não os homens, mas o lugar.
O quarto estava mais afastado, próximo à porta. Botas sujas, roupas simples. Mantinha o capuz baixo, não por medo, mas por hábito. Alguém acostumado a não ser visto. O quinto permanecia em pé, de frente para a única janela alta do galpão. Arthur. Ele não se virou quando começou a falar. Houve reação. A frase ecoou pelo espaço vazio. Esperada? Perguntou o homem da coluna, sem se mover. Mais cedo do que o previsto, respondeu Arthur. O corpo reconheceu antes da mente. O homem forte descruzou os braços lentamente. Isso reduz o tempo. Ou aumenta a chance, disse o terceiro, com voz baixa, mas firme. Houve um breve silêncio, não de indecisão, de cálculo. Ele questiona, acrescentou Arthur. Não aceita fácil, observa demais. O homem próximo à porta mudou levemente o peso do corpo. Questionar não é fraqueza, disse. É sobrevivência. Nem todos sobrevivem ao que questionam, rebateu o da coluna. Arthur finalmente se virou. Por isso ele ainda não sabe de nada. Ninguém discordou. O terceiro inclinou a cabeça. Ele já demonstrou desejo de ir embora. Sim, respondeu Arthur. E isso pesa a favor. O homem forte soltou um ar pelo nariz, quase um riso. Os que querem ficar costumam falhar primeiro. O vento entrou pela fresta da porta, fazendo a lâmpada mais próxima balançar levemente. A sombra no chão pareceu se mover sozinha. A matilha não força, disse o homem sentado. Nunca forçou. Mas também não espera demais, completou o da coluna. Arthur olhou para a janela. A lua resolve o que nós apenas observamos. E se ele não suportar? Perguntou o homem da porta. Arthur respondeu sem hesitar. Então ele não era hospedeiro. Era apenas parte do caminho. Nenhum deles perguntou o que fazer depois. Todos sabiam. Um a um deixaram o galpão. Por portas diferentes, em horários diferentes. Quando o último saiu, o lugar voltou a ser apenas um galpão abandonado. Mas naquela mesma noite, em uma casa distante dali, um jovem acordava com o coração acelerado, o corpo quente demais e a sensação incômoda de que algo, ou alguém, havia decidido observá-lo mais de perto. Ao anoitecer, Pablo, Luan e Samuel voltaram à praia, onde os primos de Luan mantinham o quiosque bar. Pablo não comentou com os amigos sobre o homem que o abordara na porta do banheiro na noite anterior. Não por esquecimento, mas porque aquela lembrança ainda não tinha forma suficiente para virar palavra. E no fundo, aquele era o verdadeiro motivo de ele querer voltar ali. Enquanto caminhava pela areia, seus olhos percorriam o lugar com mais atenção do que gostaria de admitir. Mesas ocupadas, música baixa, o reflexo das tochas tremendo no mar. Nenhum sinal do homem. Depois de alguns minutos, decidiu que tudo não passara de um engano. Talvez tivesse sido confundido com outra pessoa. Talvez o álcool, a luz ruim, a noite. Ele se permitiu relaxar. Não percebeu que estava sendo observado. Sentado em uma mesa mais afastada, parcialmente encoberto pela sombra de um coqueiro, um homem mais velho bebia devagar. Não usava nada que chamasse atenção. Roupa simples, postura tranquila, o tipo de presença que se mistura ao ambiente. Ele falava baixo ao telefone. Sim, eles chegaram. Pausa. Entendi. Ele desligou e guardou o aparelho no bolso e ficou alguns segundos olhando o mar, como se confirmasse algo consigo mesmo. Então se levantou. Chamou o garçom com um gesto discreto, mas seu olhar já estava fixo em Pablo. Não precisou fazer esforço para ser notado. Pablo sentiu antes de perceber. Eu já volto, disse quase por reflexo, afastando-se da mesa. Luan tocou de leve o ombro de Samuel. Nenhum dos dois falou nada. Apenas se levantaram e seguiram Pablo, mantendo certa distância. O homem os recebeu com um sorriso tranquilo.
familiar demais para alguém que eles nunca tinham visto, como se aquele encontro estivesse apenas atrasado. "Sentem", disse, puxando uma cadeira com calma. Os três obedeceram, mais por educação do que por decisão. Pablo foi o primeiro a falar. "O senhor nos conhece?" "Digo, a gente se conhece de algum outro lugar." O homem inclinou a cabeça, pensativo. "Não exatamente." Fez uma pausa curta. "Mas eu esperava por vocês." Os três se entreolharam. "Isso é meio complicado de explicar em uma noite só", continuou ele. "E não seria justo tentar contar tudo agora." Ele apoiou o copo na mesa. "Mas o que for necessário. Isso eu posso contar hoje." O vento soprou mais forte naquele momento, apagando uma das tochas próximas. E pela primeira vez, desde que chegara à praia, Pablo teve a sensação clara de que aquela noite não tinha começado quando eles pisaram na areia, mas muito antes. "A curiosidade de Pablo o desfavorece", disse um deles. "Torna ele vulnerável." "A curiosidade também é o que mantém a mente aberta", respondeu o outro. "O problema seria se ele aceitasse tudo sem questionar." "O que você contou a ele?" "Apenas o que foi combinado. O suficiente para mantê-lo próximo. Mas não creio que os amigos tenham engolido." Houve um breve silêncio. "É necessário que acreditem", disse uma terceira voz. "A matilha precisa estar unida. Não haverá êxito se ele caminhar sozinho. Eles precisam estar ao lado dele", continuou outro. "Mesmo que não compreendam tudo." "Não se preocupem", disse o ancião com calma. "A lua branca está próxima. Ainda teremos 2 luas antes da lua de sangue." Ele fez uma pausa, como quem mede o peso das próprias palavras. "Temos tempo suficiente. Pablo é o hospedeiro certo", disse alguém. "E precisamos deles para que ele se torne o nosso alfa." O ancião respirou fundo antes de responder. "Eu sei disso mais do que qualquer um aqui. E não falharei." Outro silêncio. Mais respeitoso agora. "Contamos com você, ancião." Ele não respondeu de imediato. Apenas olhou para fora, para onde a noite ainda guardava mais segredos do que respostas. O dia ainda mal havia acordado, quando Luan decidiu nadar na piscina da mansão, antes do desjejum. A água estava fria o suficiente para espantar o sono. Ele nadou algumas voltas, deixando a mente vazia, até encostar na borda e sair, escorrendo água pelo corpo. Foi então que uma silhueta surgiu contra a luz do sol nascente. Um homem estava parado ali, oferecendo uma toalha. A luz forte impedia Luan de identificar o rosto. "Obrigado", disse pegando a toalha. "Não por isso, meu jovem." A voz atravessou Luan como um choque. Ele reconheceu na mesma hora. Assustado, perdeu o equilíbrio e caiu de volta na piscina. "É você", disse ofegante. "O velho de ontem à noite." O homem sorriu de leve. "Sim, Luan, sou eu mesmo. O que o senhor faz aqui?" Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Marisa se aproximou, ainda com o cabelo preso de qualquer jeito, vestindo uma camiseta larga. "Vejo que você acabou de conhecer a pessoa mais importante dessa família", disse ela com naturalidade. "Mas sem ele, essa mansão e tudo de bonito que existe aqui não estariam de pé." Luan saiu da água ainda confuso. "Ele é o caseiro?" perguntou. Marisa arqueou a sobrancelha e sorriu. "Caseiro", repetiu. Quanta modéstia! "Ele é a mão que faz tudo funcionar." Ela se voltou para o homem. "Ele estava aqui antes mesmo do meu pai comprar essa casa. Meu pai dizia que foi praticamente o Anselmo quem facilitou a venda. Ele é o nosso anjo da guarda." Ao ouvir isso, o homem abaixou a cabeça. O sorriso desapareceu. O semblante endureceu por um instante. Não de raiva, mas de algo mais profundo. Culpa ou memória. "Não diga isso, menina", disse ele, com voz baixa. Seu pai exagerava.
Ele era um homem inteligente e generoso por me manter aqui e por me dar o privilégio de acompanhar o crescimento de vocês três. Ele fez uma pausa curta, como quem escolhe bem as palavras. Isso já foi mais do que suficiente para mim. Luan observava em silêncio. Não sabia explicar porquê, mas naquele momento teve a sensação estranha de que aquele homem não cuidava apenas da casa, mas de algo muito maior que ela. Quando Anselmo e Marisa se afastaram, Luan ficou observando por alguns segundos a maneira como caminhavam lado a lado. Havia carinho ali, não o tipo exagerado ou forçado, mas aquele que só existe quando o afeto foi construído ao longo de muitos anos e era correspondido não apenas por Marisa, mas também por seus irmãos. Luan sentiu um leve aperto no peito. Aquilo não combinava com a imagem do homem misterioso da noite anterior. Luan decidiu ir atrás de Pablo e Samuel para contar o que havia acabado de descobrir. Caminhava apressado quando, ao passar pela sala principal da mansão, diminuiu o passo sem perceber. Lucas e Marisa estavam ali. Riam. Anselmo estava sentado em uma das poltronas antigas e Lucas puxava a conversa, enquanto Marisa bagunçava de leve os poucos fios de cabelo branco que insistiam em cair sobre a testa do velho. Para com isso vou, Anselmo, disse ela rindo. O homem tentou reclamar, mas acabou sorrindo também. Vocês ainda vão me colocar em apuros, respondeu num tom mais afetuoso do que severo. Luan parou. Vô Anselmo. Aquilo confirmou o que ele já começava a suspeitar. O laço entre aquele homem e a família de seus primos era profundo demais para ser encenação. Era real, e justamente por isso, a dúvida voltou com mais força. Será que o que Anselmo havia dito na praia era verdade? Ou tudo não passava de uma pegadinha bem arquitetada pelos primos? Mas havia coisas que não fechavam. Detalhes demais. Informações que ninguém ali poderia saber. Luan e os primos quase não se falavam, e quando falavam, eram conversas rápidas. Promessas de visita que raramente se cumpriam. Ele mesmo nunca havia contado nada sobre Pablo, nem sobre Samuel, muito menos sobre o que viviam longe dali. E então o pensamento veio, incômodo, insistente. Por que Pablo? Porque, entre tantos, era justamente ele o centro de tudo. Luan sentiu um arrepio subir pela espinha. Talvez aquela pergunta fosse mais perigosa do que qualquer resposta. Eu observei Luan se afastar pelo corredor. Ele ainda não sabia, mas aquela pergunta, por que Pablo? Já havia sido feita antes, muitas vezes, por homens que hoje só existem na memória da casa. Foi então que eu pensei em você. Você não percebe quando está sendo medido, ninguém percebe. A gente confunde atenção com interesse, cuidado com simpatia. Mas o que pesava sobre você não era curiosidade, era expectativa. Você sempre entrou nos lugares sem fazer barulho, Pablo. Sem disputar espaço, sem exigir nada. E talvez seja por isso que o mundo, cedo ou tarde, resolve testar quem você é de verdade. Você acha que foi acaso ter sido abordado naquela noite? Acha que foi azar ou confusão? Que alguém o confundiu com outra pessoa? Não confundiu. Você já vinha sendo observado muito antes de pisar naquela praia. Antes do bar, antes da conversa, antes mesmo de você acreditar que liderança era algo que se escolhia. Você ainda se vê como amigo, como apoio, como alguém que segura o peso dos outros quando dá. Mas liderança não nasce do desejo de mandar. Ela nasce da capacidade de permanecer quando todos os outros fogem. E você permanece, ainda não sabe, mas já está sendo chamado. Não por mim, nem pelos homens que se escondem atrás de símbolos e luas. Pela própria matilha. O dia mal tinha começado quando Luan invadiu o quarto. Cara, vocês não vão acreditar em quem eu vi. Ele respirou fundo. Melhor, vocês não vão acreditar em quem eu vi e que mora aqui na mansão.
Pablo virou de lado, enterrando o rosto no travesseiro. Cala a boca, Luan. Porra, mano, murmurou Samuel com a voz embolada de sono. Essa hora da manhã e você já tá com esse fogo na bunda? Volta a dormir, seu idiota. Os dois puxaram o cobertor e tentaram ignorá-lo. Luan ficou parado por 2 segundos. Depois explodiu. Vocês enchem o rabo de cachaça e depois querem dormir o dia inteiro. Gritou. São 2 maricas. Levanta dessa porra agora. A gente veio pra cá pra aproveitar o dia todo, não só a noite, seus viadinhos do caralho. Antes que qualquer um reagisse, Luan se jogou em cima de Pablo, esmagando-o na cama. Que sai, seu arrombado? Pablo riu tentando se defender. Luan pulou em seguida em cima de Samuel. Filho da puta! Samuel gritou gargalhando. Os 3 começaram a se empurrar, trocar tapas desajeitados, rir como moleques que ainda não aprenderam a medir força. Até que Luan parou de repente. Agora é sério, disse ofegante. Aquele velho de ontem tá aqui. Pablo e Samuel se entreolharam. Como assim tá aqui? Perguntou Samuel. Ele mora aqui, respondeu Luan. Na mansão. Os 2 ficaram sentados na cama. Vocês lembram daquele cara que sempre ficava de longe olhando pra gente? Continuou Luan. Sempre quieto, sempre por perto, mas sem chegar. Lembro, disse Pablo, franzindo a testa. Então, é ele. Samuel passou a mão no rosto. Do que você tá falando, cara? Mano, fala devagar, pediu Pablo. Lembra da primeira noite? Insistiu Luan. E quando a gente chegou bêbado pra caralho com o Arthur, e um cara abriu o portão pra gente. Os 2 se entreolharam de novo. Era ele, disse Luan. E a gente nem percebeu. O silêncio caiu pesado no quarto. Pablo e Samuel levantaram quase ao mesmo tempo. Vestiram qualquer coisa. Calçaram o tênis às pressas e desceram as escadas sem dizer uma palavra. Eu estava na sala, arrumava alguns papéis sobre a mesa, como fazia todas as manhãs. Senti quando eles me viram. Não precisei olhar para saber. O silêncio deles dizia tudo. Quando levantei os olhos, os 3 estavam parados ali, imóveis. Os olhos arregalados, o corpo tenso, como se tivessem acabado de cruzar com um fantasma, que por algum motivo ainda respirava. Eu me lembro daquele momento, como se tivesse acontecido agora, porque foi ali que eu soube. Eles finalmente tinham entendido que eu nunca estive longe, apenas esperando. Luan fez um sinal discreto para Samuel. Pablo continuou sério. Havia algo nele que me chamou a atenção naquele instante. Um olhar perdido, como quem tenta lembrar de um sonho importante demais para esquecer, mas distante demais para alcançar. Samuel o cutucou de leve. Eu sorri para os 3, e sorri de verdade. Eram bons garotos, ainda inteiros, ainda limpos. Eu não queria passar medo para eles. Isso jamais poderia acontecer. O medo fecha portas que nunca mais se abrem. Eles precisavam se sentir seguros. A aceitação só nasce assim. Olá, meninos, eu disse. Dormiram bem? Sim, senhor, respondeu Samuel rápido demais. Segurei o riso, por pouco. Consegui me conter, mas acabei sorrindo mais do que devia. Desculpem, falei. Não é comum me chamarem assim. Afinal, eu era apenas um empregado da mansão. E não fica bem um empregado rir da visita. Mas eles não pareceram se importar. Na verdade, demonstravam um respeito que eu não merecia. Talvez só pela idade, talvez pelo silêncio que eu carregava. Foi então que Pablo deu um passo à frente. A gente pode conversar? Perguntou. O tom era educado. Mas havia algo ali, uma firmeza, que ainda não sabia o nome que tinha. Eu assenti. Claro, Pablo. Sim, eu disse o nome dele. De propósito, os 3 se entreolharam. Vamos até o jardim, sugeri. Lá é mais tranquilo. Caminhamos devagar, o sol ainda estava baixo, a grama molhada, o cheiro de terra viva no ar. O tipo de manhã que engana os sentidos e faz o mundo parecer simples.
Sentamos à sombra de uma das árvores antigas. Eu esperei, não porque precisava, mas porque era importante que partisse deles. O senhor... Pablo começou, depois parou. Ontem à noite. O que o senhor disse na praia? Ele engoliu em seco. Aquilo era verdade. Eu respirei fundo. Sim, respondi. Era. Samuel se mexeu, inquieto. Então o senhor... Ele hesitou. O senhor faz parte daquilo? Não, respondi. Eu sou aquilo. O silêncio caiu pesado. Luan franziu a testa. Daquilo o quê? Olhei para cada um deles antes de responder. De um grupo antigo, disse. Mais antigo do que esta casa. Mais antigo do que esta cidade. Nós não somos uma seita, nem uma religião. Não adoramos monstros. Nem acreditamos em lendas como vocês conhecem. Pablo me encarava sem piscar. Chega então o que vocês são? Inclinei levemente a cabeça. Guardiões de uma ideia, respondi. De uma força que o mundo insiste em fingir que não existe, mas que sempre retorna. Samuel respirava mais rápido. O lobisomem, murmurou. É isso? O lobisomem não é um ser, expliquei. É um símbolo, uma manifestação, um estado. Algo que precisa de um hospedeiro e de uma matilha para sustentá-lo. Luan balançou a cabeça. E por que nós? Dessa vez olhei apenas para Pablo. Porque alguns nascem para seguir, disse. Outros, para liderar. Pablo sentiu. Eu vi quando sentiu. Nada do que foi feito até agora teve a intenção de ferir vocês. Continuei. Nenhum de vocês. Tudo que ouviram, tudo que viram, foi para preparar, nunca para forçar. A curiosidade de Pablo o desfavorece. Sim, torna ele vulnerável, mas também o torna capaz. Capaz de quê? Ele perguntou. De ouvir quando a hora chegar, disse. E de escolher. A matilha não precisa de sangue agora. Precisa de confiança. E isso, sorri. Isso não se exige, se conquista. Eu escutei Luan me chamando. Ele estava em pé, com a mão firme sobre o ombro de Pablo. Por que o Pablo? Ele perguntou. Olhei para os três, depois, apenas para você. Isso não é a pergunta, respondi com calma. É a resposta, meu jovem. Eles não entenderam, ainda. Mas você entendeu, mesmo sem saber como, sentiu. Porque enquanto eles perguntavam por quê, você já carregava o como. Você não foi escolhido por ser o mais forte, nem o mais corajoso, nem o mais inteligente. Você foi escolhido porque, mesmo sem perceber, eles já te seguiam. E uma matilha nunca nasce do sangue. Ela nasce do olhar que procura outro olhar antes de decidir para onde correr. Durante o dia você me seguiu com os olhos. Eu percebia, não o evitava. Enquanto cuidava do jardim, enquanto ajustava algo na casa, enquanto caminhava pelo terreno como quem apenas cumpre uma rotina antiga demais para ser questionada. Eu sentia o peso do seu olhar me acompanhando. Você queria perguntar. Eu sabia exatamente o que, mas não podia oferecer. Não ainda. Aquilo não se entrega. Se busca, se deseja. E acima de tudo se aceita. Você precisava querer, e não sozinho. Seus amigos precisavam caminhar ao seu lado, não como sombras, mas como pilares. Isso era crucial, sempre foi. Nenhum alfa se sustenta sem uma matilha disposta a reconhecê-lo antes mesmo de ele se reconhecer. Às vezes nossos olhares se cruzavam. Eu não sorria, também não desviava. Apenas deixava que você visse o que precisava ver. Não respostas, mas permanência. Ao cair da tarde, você se aproximou mais do que devia. Fingiu interesse em algo simples. Uma planta, uma ferramenta. Qualquer desculpa serve quando o impulso é maior que o medo. Anselmo, se tudo isso for verdade, o que acontece agora? Apoiei-me na ferramenta. Agora.
Agora você começa a perceber coisas que sempre estiveram aí. A forma como seus amigos te olham quando precisam decidir algo. O silêncio que se forma quando você se afasta. A maneira como seu corpo reage à noite. Você engoliu em seco. E se eu não quiser? Então nada acontece. A matilha continua sem um alfa. E o chamado procura outro caminho. Mas se você quiser, isso não será rápido, nem bonito. Será necessário. Você me perguntou sobre o culto. Quis saber quem eles eram, onde se reuniam. Eu ri. A matilha está ali. Respondi apontando com a cabeça. Você acompanhou o gesto. Luan e Samuel conversavam perto da piscina, distraídos. Do que o senhor está falando? Do que você perguntou? Você olhou de novo para eles. E então algo mudou. Seu maxilar travou. Seus ombros endureceram. Raiva boa. A raiva é um sentimento honesto. Ela revela aquilo que o medo tenta esconder. Você se virou de costas para mim. Deu 2 passos. O senhor tá brincando comigo, disse. A voz baixa, contida demais. Eu ri mais alto. Não por deboche. Por reconhecimento. Pablo, você parou. Não se afaste, continuei. Você já faz isso quando percebe que está prestes a assumir algo. Você não respondeu. Então completei, com a voz firme pela primeira vez. Se você quer conhecer, é só dar a ordem. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi pesado. Luan e Samuel, sem entender porquê, olharam na sua direção ao mesmo tempo. E ali, naquele instante suspenso, você percebeu. Ninguém estava esperando um convite. Estavam esperando você falar. E isso não se ensina. Então, velho, nos leve até os outros. Quando você falou, o mundo pareceu recuar um passo. Não foi grito, não foi desafio, foi comando. O silêncio que se seguiu não era vazio, era feroz, vivo, antigo, como se algo tivesse despertado sob a terra da mansão. Senti meu coração gelar e, ao mesmo tempo, algo dentro de mim ardeu como nunca antes. Meu sangue clamou por aquilo a vida inteira. Não por poder, mas por sentido. Esperei anos demais por esse timbre exato. A voz que não pede permissão nem exige, apenas define. Você não me olhou quando falou, não precisou. Luan e Samuel se aproximaram sem perceber. Um passo cada um, instinto puro. A matilha se fecha antes mesmo de entender por quê. Eu abaixei a cabeça, não em submissão. Em reconhecimento, sim, pensei. Era você, sempre foi você. Eu me virei e comecei a caminhar. Não haverá apresentações. Avisei sem olhar para trás. Eles não precisam saber seu nome, só precisam sentir. Você me seguiu, mas já estávamos próximos do portão da mansão quando ouvimos Marcelo chamar. Luan. Luan se virou de imediato. O que foi? Respondeu. Marcelo fez um gesto com a mão, chamando-o para perto. Eu parei, não disse nada. Olhei para você. Queria ver. Precisava ver. Você hesitou por uma fração de segundo. O tempo exato que separa um homem comum de um líder. Então deu meia volta. Vamos, disse. E não foi um convite. Você retornou, segurando Luan pelo braço e chamando Samuel apenas com o olhar. Nenhum deles questionou, apenas foi. Naquele instante, eu não tive apenas certeza, eu tive orgulho. Um alfa não deixa ninguém para trás. Nunca. Nem quando o chamado é mais forte que tudo. Nem quando o caminho finalmente se abre. Nós não iríamos naquele momento, mas iríamos em breve. Ele pediu para conhecer os outros integrantes da matilha. Eu disse, quando o círculo se fechou. 5 homens, etnias diferentes, posições sociais diferentes, vidas que jamais se cruzariam fora dali, mas o mesmo silêncio respeitoso. E onde ele está? Perguntou um deles. Por que já não o trouxe? Antes que eu respondesse, outro interveio. Não questione o ancião, irmão.
O primeiro abaixou a cabeça. Me perdoe, não foi minha intenção. Não precisa se desculpar, respondi. Este é um momento muito esperado por todos nós. Arthur sorriu de canto. Eu me lembro de quando fui escolhido, disse. Eu não parava de fazer perguntas. Alguns riram. E agora que sou um membro, continuou. E tenho respostas. Percebo que ainda tenho perguntas. O riso foi breve, humano, verdadeiro. Esperei o silêncio voltar. Arthur foi um hospedeiro forte, declarei. Capaz. Honrou a matilha e sustentou o chamado. Arthur inclinou a cabeça respeitoso. Mas o lobisomem dele, continuei, não é o alfa. O ar mudou. O alfa não se impõe, acrescentei. Ele se revela, levantei os olhos. Ah, e eu acredito, disse sentindo o peso daquela certeza, que Pablo é o nosso alfa. Nenhum deles discordou. A segunda lua se aproximava. Eu sentia isso nos 5 homens antes mesmo de ouvir qualquer palavra. Eles estavam inquietos, não discutiam, não questionavam, mas o silêncio deles carregava receio, um medo antigo, respeitoso. O tipo de medo que não paralisa, apenas alerta. Para acalmar os nervos da matilha, eu pedi a Arthur que fosse até os rapazes, não como emissário, mas como igual. Que os convidasse para um dia comum, uma distração, uma tentativa de normalidade antes do inevitável. E se julgasse correto que se revelasse a eles, que dissesse aquilo que eu não consegui dizer, o verdadeiro propósito da matilha, porque a essa altura, eles já precisavam saber. A matilha nunca existiu para a lua, nem para a besta, nem para a transformação. Ela existe para perdurar, para atravessar o tempo com êxito. Cada um de nós escolheu um caminho quando foi aceito. No meu caso, não foi prosperidade, foi sabedoria. Outro escolheu riqueza, outro força, outro coragem, outro o dom espiritual, a capacidade de ver além do que é dito. Caminhos diferentes, desejos diferentes, mas todos receberam o mesmo preço e o mesmo presente. Longevidade, um corpo que se regenera. Imunidade às doenças que corroem os homens comuns. Sentidos que nunca se apagam. E o alfa. O alfa carrega todos os dons escolhidos pela matilha. E ainda pode escolher mais um, se desejar. Mas o sacrifício é absoluto. Não existe meio termo. Para permanecer é preciso deixar tudo. Nome, rotina, laços antigos. Porque a partir do momento em que a escolha é feita, a matilha deixa de ser parte da vida. Ela passa a ser a única família. O encontro, Arthur voltou ao fim da tarde. Não trouxe pressa nos passos, nem expressão solene no rosto. Veio como quem retorna de uma conversa comum, dessas que não mudam nada. Embora tudo já tivesse mudado. Eles aceitaram, disse ele. Nenhum de nós sorriu, ninguém comemorou. Aceitação, naquele estágio, não era vitória. Era apenas o primeiro degrau. Na noite marcada, a lua ainda não havia alcançado sua plenitude. Mas já se fazia presente no céu, grande demais para ser ignorada. O tipo de lua que inquieta os animais e cala os homens. Eles chegaram juntos. Pablo à frente, sem perceber que liderava. Luan ao lado, atento a tudo. Samuel logo atrás, tentando parecer tranquilo, falhando miseravelmente. Não houve perguntas no caminho. Arthur os conduziu em silêncio, como se qualquer palavra pudesse quebrar algo frágil demais para ser nomeado. Quando entraram no antigo galpão, o cheiro de terra e madeira envelhecida os fez hesitar. As tochas estavam apagadas. Nenhum símbolo à vista. Nenhuma encenação. Cadê os outros? Perguntou Samuel. Arthur respirou fundo. Aqui não existem outros. Ainda. Foi quando eu dei um passo à frente. Pablo me reconheceu de imediato. Seus olhos se estreitaram, não por medo, mas por confirmação. Ele já sabia, sempre soube.
Apenas esperava que alguém tivesse coragem de dizer: "Você pediu para conhecer a matilha." Eu disse com a voz baixa, sem autoridade, sem imposição. "Mas antes, precisa entender o que isso significa." "Então fala logo", respondeu ele. Não houve desafio, apenas urgência. Sorri não de escárnio, de respeito. A maioria acredita que somos escravos da lua, que a besta nos domina. Isso é mentira. A lua só revela o que já existe. Caminhei lentamente entre eles. Cada homem aqui fez uma escolha quando chegou. Não foi mordida, não foi destino. Foi escolha. Luan franziu o senho. "De escolha de quê?" "De permanecer", respondi. "Enquanto tudo ao redor envelhece, apodrece e desaparece." Samuel engoliu seco. "E o preço?" Parei diante de Pablo. "O preço é simples. Você deixa de viver para si." Silêncio. Não existe voltar. Não existe dividir a vida entre dois mundos. A matilha não aceita metades. "E o que se ganha?" Pablo perguntou firme. Foi ali que eu tive certeza absoluta. Cada um de nós recebeu um dom que desejava no fundo da alma. Força, riqueza, coragem, sabedoria, visão espiritual. Mas todos receberam longevidade, cura e sentidos além do humano. Dei um passo ainda mais próximo dele. "O Alfa recebe tudo." Luan arregalou os olhos. "Então é isso. Você escolhe um Alfa e pronto." Balancei a cabeça negativamente. "Não. A matilha reconhece, sempre reconheceu." Arthur desviou o olhar, ele sabia. Pablo respirava diferente agora. Não havia medo, havia peso. O tipo de peso que só cai sobre quem nasceu para carregar algo maior do que si mesmo. "E se eu disser não?" ele perguntou. "Então você vai embora", respondi. "E viverá uma vida longa, comum, sempre sentindo que deixou algo inacabado para trás." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para Luan, depois para Samuel, e então disse: "Eu não dou ordens para quem caminha comigo sem escolha." Sorri, porque ali, sem uivo, sem sangue, sem lua cheia, a matilha acabava de reconhecer o seu alfa. "E quanto aos meus amigos?" Pablo perguntou, sem desviar o olhar de mim. "Eles serão membros também?" Respirei fundo antes de responder. "O que vocês precisam entender é que todos têm direito de escolha. Você, Samuel e Luan. Nenhum de nós foi forçado a entrar na matilha." Fiz uma pausa breve, proposital. "Mas deixar a vida antiga para trás, isso não é negociável." Luan deu um passo à frente, a voz embargada antes mesmo de sair. "Isso significa deixar nossas famílias para sempre." Antes que eu pudesse responder, senti. O ar mudou. A noite pareceu recuar um passo, como se respeitasse quem se aproximava. Passos firmes ecoaram atrás deles, e uma sombra longa se projetou no chão do galpão. "Esse é o único e pesado preço", disse a voz. "Para todos os outros benefícios, meu sobrinho." Luan congelou. Eu senti quando ele se afundou por dentro. Quando se virou, o mundo dele se partiu em silêncio. Ali estava ele, o tio, o pai de Marcelo, Marisa e Lucas. O homem que todos juravam ter sido vencido pelo câncer. Vivo de pé, com os olhos claros, o corpo firme e uma presença que não pertencia mais a um homem comum. Isso não é possível." Luan sussurrou. O homem sorriu com tristeza. "Foi isso que eu disse quando acordei curado." Samuel levou a mão à boca. Pablo não se mexeu. Ele apenas observava, como quem encaixa peças antigas que sempre estiveram fora de lugar. "Disseram que você morreu." Luan balbuciou. "Para o mundo, sim", respondeu o tio. "Para a matilha que eu finalmente comecei a viver." Ele caminhou até ficar ao lado de mim. "Eu fiz a mesma escolha que vocês estão prestes a fazer." Olhou diretamente para Luan. "Eu deixei meus filhos crescerem, acreditando que me perderam.
para que nunca precisassem carregar o peso do que eu me tornei. O silêncio que se seguiu foi cruel. Então é isso, disse Samuel com a voz quebrada. A gente desaparece? Não, respondi. Vocês permanecem. Apenas não da forma que o mundo entende. Pablo finalmente falou. E se alguém não aguentar? Olhei para ele com honestidade. Então nunca deveria ter entrado. O tio de Luan assentiu lentamente. A dor maior não é deixar quem você ama, disse ele. É aceitar que nunca mais poderá voltar a ser quem eles conheciam. A lua surgiu entre as nuvens naquele instante, iluminando os rostos deles. 3 jovens, 3 escolhas. Um destino que já havia começado muito antes daquela noite. Eu observei Pablo e soube. A matilha não estava apenas se formando, ela estava renascendo. Arthur voltou ao fim da tarde. Não trouxe pressa nos passos, nem expressão solene no rosto. Veio como quem retorna de uma conversa comum, dessas que não mudam nada. Embora tudo já tivesse mudado. Eles aceitaram, disse ele. Nenhum de nós sorriu, ninguém comemorou. Aceitação naquele estágio não era vitória. Era apenas o primeiro degrau, na noite marcada. A lua ainda não havia alcançado sua plenitude, mas já se fazia presente no céu, grande demais para ser ignorada. O tipo de lua que inquieta os animais e cala os homens. Eles chegaram juntos, Pablo à frente sem perceber que liderava, Luan ao lado, atento a tudo, Samuel logo atrás, tentando parecer tranquilo, falhando miseravelmente. Não houve perguntas no caminho. Arthur os conduziu em silêncio, como se qualquer palavra pudesse quebrar algo frágil demais para ser nomeado. Quando entraram no antigo galpão, o cheiro de terra e madeira envelhecida os fez hesitar. As tochas estavam apagadas, nenhum símbolo à vista, nenhuma encenação. Cadê os outros? Perguntou Samuel. Arthur respirou fundo. Aqui não existem outros. Ainda. Foi quando eu dei um passo à frente. Pablo me reconheceu de imediato. Seus olhos se estreitaram, não por medo, mas por confirmação. Ele já sabia, sempre soube. Apenas esperava que alguém tivesse coragem de dizer: você pediu para conhecer a matilha. Eu disse, com a voz baixa, sem autoridade, sem imposição. Mas antes, precisa entender o que isso significa. Então fala logo, respondeu ele. Não houve desafio, apenas urgência. Sorri não de escárnio, de respeito. A maioria acredita que somos escravos da lua, que a besta nos domina. Isso é mentira. A lua só revela o que já existe. Caminhei lentamente entre eles. Cada homem aqui fez uma escolha quando chegou. Não foi mordida, não foi destino. Foi escolha. Luan franziu o senho. Escolha de quê? De permanecer, respondi. Enquanto tudo ao redor envelhece, apodrece e desaparece. Samuel engoliu seco. E o preço? Parei diante de Pablo. O preço é simples. Você deixa de viver para si. Silêncio. Não existe voltar. Não existe dividir a vida entre 2 mundos. A matilha não aceita metades. E o que se ganha? Pablo perguntou firme. Foi ali que eu tive certeza absoluta. Cada um de nós recebeu um dom que desejava no fundo da alma. Força e riqueza, coragem e sabedoria, visão espiritual. Mas todos receberam longevidade, cura e sentidos além do humano. Dei um passo ainda mais próximo dele. O Alphas recebe tudo. Luan arregalou os olhos. Então é isso? Você escolhe um Alpha e pronto. Balancei a cabeça negativamente. Não. A matilha reconhece, sempre reconheceu. Arthur desviou o olhar, ele sabia. Pablo respirava diferente agora. Não havia medo, havia peso. O tipo de peso que só cai sobre quem nasceu para carregar algo maior do que si mesmo. E se eu disser não? Ele perguntou. Então você vai embora, respondi. E viverá uma vida longa, comum,
sempre sentindo que deixou algo inacabado para trás. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para Luan. Depois para Samuel. E então disse: "Eu não dou ordens para quem caminha comigo sem escolha." Sorri, porque ali, sem uivo, sem sangue, sem lua cheia, a matilha acabava de reconhecer o seu alfa. As horas que se passaram foram preenchidas pela voz de Alberto. Ele explicou o motivo que o fez tomar a decisão de entrar para a matilha. Disse que não foi a doença, e sim o chamado. Eu sei disso. É impossível resistir ao chamado. É como negar a própria essência. Como fechar os olhos para um vínculo antigo que vai além da sobrevivência, além do ego. Isso é ser quem você nasceu para ser. E quase ninguém está preparado para aceitar isso. Quando a matilha me chamou, eu era jovem. Mais jovem até do que Pablo é agora. Eu me sentia vazio, sem propósito, sem interesse verdadeiro por nada. Sempre busquei o saber, mas tudo parecia limitado, incompleto, como se alguém tivesse me entregado fragmentos de um livro e escondido o restante. Quando me tornei parte da matilha, minha visão se abriu em todos os ângulos. Tudo o que eu achava que sabia se reformulou, e pela primeira vez fez sentido. O alfá da época não me escolheu. Ele me usou minha curiosidade, minha sede de compreender como um canal aberto. Eu era o elo, o observador, o guardião da passagem, até que o hospedeiro certo surgisse. Confesso que estou curioso para ver tudo o que você será capaz de fazer. Nós não almejamos dominação, não buscamos reinos, tronos ou devoção cega. Isso é uma ilusão humana. Nós apenas queremos permanecer, só isso. A matilha é um ritual antigo. Ela transforma, fortalece e impõe respeito quando necessário. Tem força para lutar e vencer se for preciso. Mas a nossa maior intenção sempre foi outra: observar em silêncio. Pablo permaneceu calado por um longo tempo. Luan andava de um lado para o outro. Samuel estava imóvel, com os braços cruzados, tentando entender onde exatamente havia pisado. E o lobisomem? Samuel perguntou enfim. Ele é real ou é só um símbolo? Sorri. Ele é ambas as coisas. Aproximei-me um pouco mais deles. O lobisomem não é a maldição, ele é a consequência. O reflexo externo de algo que já existe dentro. Nem todos o manifestam da mesma forma. Mas o alfa... Parei, escolhendo bem as palavras. O alfa não divide. Pablo levantou o olhar. Não divide o quê? Nada. Nem força, nem dons, nem o fardo. A lua já estava alta quando senti o momento chegar. Não era a lua cheia ainda, mas ela observava. Sempre observa. Vocês não precisam responder hoje, eu disse. O chamado não se impõe, ele espera. Dei alguns passos para trás. Mas saibam de uma coisa: depois que se escuta, nunca mais se esquece. Pablo me encarou como se quisesse dizer algo, mas se conteve. Isso me agradou. A pressa nunca fez um alfa. O novo dia surgiu trazendo perguntas que definiriam a decisão dos 3 amigos. O primeiro foi Samuel. Caso Pablo ou eu decidíssemos não entrar para a matilha, Luan poderia prosseguir sozinho. Confesso que senti receio ao ouvir aquela pergunta, mas respondi com a mesma sinceridade que sempre guiou minhas escolhas. Mas não é viável quebrar o elo da matilha, levando em consideração que vocês jamais se veriam novamente. E mesmo que fossem colocados lado a lado, apenas um de vocês saberia quem o outro é. Deixei claro que somente membros da matilha conseguem ver e, ao mesmo tempo, não ser notados. Depois foi a vez de Luan. Um membro da matilha pode se relacionar, casar, ter filhos, ter uma vida normal. Todos nós fizemos essa mesma pergunta quando recebemos o chamado.
Depois que alguém se torna parte da matilha, o normal se torna obsoleto. Veja bem, é o mesmo dilema de continuar vivendo a mesma vida. Você suportaria ver seus filhos morrerem de velhice? Parei por um instante antes de concluir. Não se preocupe, os instintos permanecem, mas ampliados, mais intensos, mais difíceis de ignorar. Pisquei para Luan, ele sorriu. Entendeu? E quanto aos meus amigos? Pablo perguntou, sem desviar o olhar de mim. Eles serão membros também? Respirei fundo antes de responder. O que vocês precisam entender é que todos têm direito de escolha. Você, Samuel e Luan. Então, nenhum de nós foi forçado a entrar na matilha, mas deixar a vida antiga para trás. Isso não é negociável. Luan deu um passo à frente, a voz embargada. Isso significa deixar nossas famílias para sempre? Antes que eu pudesse responder, o ar mudou. Passos firmes ecoaram e uma sombra longa se projetou no chão. Esse é o único e pesado preço, disse a voz. Para todos os outros benefícios, meu sobrinho, Luan congelou. Quando se virou, o mundo dele se partiu em silêncio. Depois da transformação, o desejo se torna mútuo. Os feromônios se aguçam, despertamos o cio. É impossível resistir quando um de nós decide se entregar ao instinto. Então foi a vez de Pablo. Ele não perguntou o quê, perguntou quando. Eu tive pesadelos, transformações dolorosas. Uma criatura sedenta por sangue. É sobre isso? Respirei fundo. Isso é a mentira que criaram para fazê-los odiar a ideia de serem mais fortes. Mais do que uma matilha, existe o cuidado, o zelo. Por isso somos seletivos. Secretos é assim há centenas de anos. Demoramos para morrer, mas não somos imortais. Se formos descobertos, aqueles que mentiram nos caçarão e nos destruirão. Esse é um dos motivos pelos quais precisamos desaparecer. O silêncio tomou a sala. Por um instante temi ter falado mais do que devia. Mas já não havia volta. Pablo olhou para Luan, depois para Samuel, e então para mim e para os outros membros. O que é preciso para prosseguir com o ritual? Luan e Samuel se entreolharam e se aproximaram de Pablo. Arthur foi o primeiro a cumprimentá-los. Logo, os outros membros também se achegaram. Apenas eu permaneci afastado, observando e sorrindo. A matilha estava quase completa. Luan, Samuel e Pablo seguiram com suas vidas enquanto aguardavam a chegada da lua de sangue. Eles se divertiram ao máximo com os primos de Luan. Riram, beberam, tentaram fingir normalidade. Samuel ligou para a mãe e disse que havia conseguido um bom emprego, que ficaria na cidade por mais tempo, mas que sempre ligaria. Luan e Pablo fizeram o mesmo. Todos sabiam que não poderiam sustentar aquelas mentiras por muito tempo. Isso os afetou. Mas a decisão já havia sido tomada. No dia da lua do ritual, foram instruídos a permanecer em jejum até o seu término. Seguiram tudo à risca. Arthur permaneceu com eles durante todo o dia, mantendo-os focados, enquanto eu e os outros integrantes da matilha dávamos início aos preparativos. Quando a tarde começou a cair, os três foram conduzidos até uma mata densa, distante de qualquer olhar curioso. Ali, receberam mantos marcados por símbolos e palavras escritas em um idioma esquecido pelo tempo. Eles não perguntaram, não havia mais espaço para perguntas. Eu conduzi o ritual. Os outros membros da matilha formaram um círculo de mãos dadas ao redor dos três rapazes. Recitei a oração em uma língua morta, uma mistura antiga de latim e aramaico, aprendida não em livros, mas na repetição dos séculos. A lua de sangue surgiu lentamente por trás das montanhas. Era enorme, vermelha, viva. Parecia convidá-los para uma dança, e eles aceitaram. Mesmo ajoelhados, seus corpos começaram a se mover em gestos instintivos, irregulares,
como se algo dentro deles lembrasse passos que a mente havia esquecido. Quando a lua se mostrou por completo, a transformação teve início. Não houve dor, não houve horror. Foi revigorante, foi bela. Cada um assumiu uma nova forma. Corpos mais altos, mais fortes, novos tons de pele, novas cores de cabelo, novas vozes. Para eles nada parecia ter mudado, mas para o mundo comum, jamais seriam reconhecidos novamente, a não ser que assim desejassem. Então Pablo foi erguido. Uma força invisível o suspendeu do chão. Ele olhou para Luan e Samuel, estendeu as mãos e os puxou consigo. Os três pairaram juntos por um breve instante. Em uma única voz, disseram: Eu recebo o que me é dado. Foi então que se manifestaram. Luan e Samuel revelaram lobisomens translúcidos, de tonalidade cinza, formas firmes, equilibradas, fiéis. Pablo, porém, manifestou-se como o Alfa, um lobo de pelagem alva, branca como a neve das montanhas, tão luminosa que parecia absorver a luz da lua de sangue. A visão durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para encher nossos corações com o esplendor da transformação. 3 membros da matilha se aproximaram para selar o ritual. Quando tudo terminou, os 3 caíram desacordados, não por exaustão maligna, mas porque haviam recebido o renascimento. Eles despertaram ao amanhecer. O frio da terra ainda grudava na pele, e por alguns segundos, nenhum dos 3 soube dizer onde estava. O mundo parecia mais nítido, mais profundo, como se cada som tivesse camadas, cada cheiro carregasse histórias. Pablo foi o primeiro a se sentar. Seus olhos percorreram a mata em silêncio. Não havia pânico, não havia euforia, apenas entendimento. Luan e Samuel despertaram logo em seguida, ainda confusos, mas inteiros. Aproximei-me devagar. A transformação foi concluída. Eu disse: Vocês pertencem à matilha. Samuel levou a mão ao peito, sentindo o próprio coração. Luan respirou fundo, absorvendo o cheiro da floresta, como se nunca tivesse respirado antes. Pablo permaneceu em silêncio por mais tempo. Então falou: Eu ainda sinto tudo. Assenti. O que sentem agora são ecos. Emoções humanas não desaparecem de imediato e elas se recolhem. Pablo fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia decisão. Eu quero que eles se despeçam. Os outros membros da matilha se entreolharam. Aquilo nunca era pedido. Eu senti o peso da escolha, mas não questionei. Uma última vez, ele completou: Que sintam tudo, amor, dor, saudade. Que possam escolher ir sem arrependimentos. Aproximei-me mais e inclinei a cabeça. Está concedido, Alfa. Naquela mesma manhã eles partiram. Samuel visitou a mãe, almoçou com ela, ouviu histórias repetidas, riu de coisas simples, abraçou-a por mais tempo do que o habitual, chorou em silêncio ao se despedir, sabendo que aquela memória o acompanharia para sempre. Luan passou o dia com os primos, riu alto, ajudou no quiosque, jogou conversa fora, observou cada rosto como quem grava um retrato final. Não prometeu visitas, apenas esteve presente de verdade. Pablo se despediu em silêncio, não explicou nada, apenas olhou nos olhos de quem amava, tocou mãos, guardou cheiros. Entendeu ali o peso real de liderar. Na noite seguinte, as emoções se recolheram. Não foram arrancadas, foram devolvidas à origem. O mundo voltou a ser um lugar distante, observável, seguro. Com o tempo, cada um seguiu seu caminho. Luan permaneceu na mansão. Quando eu parti, ele assumiu meu lugar. Não usou seu nome verdadeiro. Passou a se chamar Lúcio. Tornou-se o guardião silencioso. O rosto conhecido que ninguém realmente notava.
A mansão continuou viva, funcionando, protegida. Pablo abriu uma pequena loja. Nada chamativo, nada memorável. Um lugar comum, de coisas úteis. Pessoas entravam e saíam sem prestar atenção nele. Exatamente como deveria ser. O Alfa não precisava ser visto. Samuel tornou-se escritor. Publicava livros corretos, bem escritos, mas nunca extraordinários. Evitava histórias grandiosas, finais marcantes. Sempre que um texto ameaçava se destacar demais, ele o guardava. Preferia ser lido por poucos. Observava o mundo e o registrava sem levantar suspeitas. Eles não eram monstros, não eram lendas. Eram homens acima de qualquer suspeita. A matilha permaneceu, silenciosa, atenta, viva. E a lua? A lua continuou passando pelo céu como sempre passou, sem saber que lá embaixo alguém a observava de volta. O tempo passou, mas a amizade entre os três não se dissolveu. Ela mudou. Já não era apenas lembrança, nem saudade. Era pulsante, vital presente. Eles não precisavam se ver para estarem juntos. Sempre que o Alfa pensava na matilha, eles sentiam, não como um chamado urgente, mas como um calor no peito, uma certeza serena. Pablo não falava com palavras, falava com intenção. E Luan e Samuel compreendiam sem esforço, como se aquela comunicação sempre tivesse existido e só agora tivesse sido desvelada. Quando se reuniam não havia alarde, não havia ritual, apenas presença. Sentavam-se próximos, em silêncio, e o mundo seguia do lado de fora sem desconfiar de nada. Em uma dessas reuniões, Pablo permaneceu em silêncio por mais tempo que o habitual. Seus olhos estavam distantes, atentos a algo que não pertencia àquele lugar. Então falou: "Existem novos membros em várias partes do mundo." Luan ergueu o olhar. Samuel respirou fundo. "O chamado está se espalhando", continuou o Alfa. "E eles precisarão de orientação." Nenhum dos dois questionou. "A matilha não cresce por ambição", Pablo concluiu. "Cresce por necessidade e nós iremos guiá-los." Foi naquele instante que compreendi com absoluta clareza por que o Alfa era tão esperado. Não por sua força, não por sua forma, mas por sua visão. A matilha não terminava nele, ela começava. E como eu disse antes, isso não é o fim, é a continuidade.